Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, professor André aqui com vocês e hoje para falar aqui sobre, na verdade, uma pergunta que vocês sempre fazem referentes à redação da UERJ. É claro que a gente fica, nas escolas, a gente fica aqui no canal, a gente fica, todos os professores de redação discutindo muito a questão da redação do Enem. E agora, a gente está focado no vestibular da UERJ, na redação que vai ser feita no dia 25 de abril. Né? Então, o que acontece? Eu sempre digo o seguinte, gente, quando a gente está estudando para a UERJ, é desconectar completamente, aquele modelo de redação do Enem. Por quê? Há muitas diferenças entre as redações da UERJ e a redação do Enem. Porque, começando pelo direito à opinião, no Enem você não tem o direito à opinião. Normalmente você deve confirmar ali a tese da banca, até porque se você não confirmar, se você for contra a tese apresentada pela própria banca, você vai incorrer no risco de ir contra os direitos humanos, enfim. O direito à opinião, na prova do Enem é muito fechado. Por exemplo, o Enem agora de 2020, que vocês fizeram dia 17 de janeiro. O tema versava sobre saúde mental, saúde mental no Brasil. Ninguém vai defender que não deva ser exercido o direito à saúde mental, e que esse direito deve ser atribuído ao Estado, aos governantes, a projetos que vão mexer aí com os ministérios da saúde, com o Ministério da Educação, enfim, com essas questões. Ninguém vai dizer que o direito à saúde não existe, a saúde mental, que as pessoas devem ser encaradas, claro, como a loucura era encarada no século XIX, como uma possessão, como um espírito que se apossou de uma pessoa. Ninguém vai poder discordar do argumento do Enem, do argumento da banca, do argumento expresso, até porque seria uma aberração, discordar desse argumento. Já a UERJ, gente, ela te permite isso, ela te permite discordar sobre, e você realmente se colocar sobre a opinião. Primeiro, tem uma diferença fundamental. A UERJ, ela trabalha o que a gente chama de circuito lógico fechado, nesse sentido, porque está ali num livro. Então, um livro, normalmente, num universo ficcional, ele te permite você opinar sobre diferentes questões que estão ali naquele universo. Então, você pode ter vários posicionamentos. A UERJ gosta, assim, de uma pluralidade de posicionamentos. Então, é muito importante vocês entenderem como é que funciona a argumentação para a prova da UERJ. A prova da UERJ, ela leva muito mais em consideração a argumentação, os argumentos, tá? As suas opiniões construídas com fatos. O que é opinião construída com fatos? É igual a argumento. Opinião construída com fatos é o argumento, tá? Então vamos lá. Não confundir uma outra coisa. Eu tenho até um vídeo aqui que eu fiz no canal, vou procurar, vou linkar, que eu discuto as diferenças entre fatos e argumentos, tá? Então, eu deixei aqui no link do vídeo um artigo muito interessante, que é um artigo publicado pela Revista Eletrônica do Vestibular da UERJ. Então, é a própria UERJ falando sobre o seu vestibular e como que funciona a sua redação. É um artigo de um professor chamado Gustavo Bernardo, professor da própria UERJ, tá? Então, o título do artigo é Para Pensar Melhor, a redação da UERJ por Gustavo Bernardo, tá? Tá aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Eu acho que não vai dar, porque tá muito claro aqui, tá? Mas tá aqui. Eu vou botar o link aí para vocês, correto? E vamos lá. Então, o que vocês... O meu cachorro tá aqui. O que vocês têm que entender, Que é uma frase que eu busquei aqui do próprio Gustavo aqui, do autor desse artigo. A frase é dele, tá? Abre aspas. Temos direito à nossa própria opinião,
mas não a nossos próprios fatos. Ninguém pode inventar fato. Fato é fato, né? Opinião, todo mundo tem o direito, né? Ele coloca aqui no texto dele, no artigo dele, né? Por exemplo, ninguém pode, né, afirmar que, né, a Terra é plana. Até porque há evidências, né, a comprovação, né, há fatos, comprovações, né, científicas de que a Terra, né, é esférica, enfim, que ela não é plana, que nós pertencemos a um sistema solar, né? Então você não pode defender isso. Por outro lado, você pode defender, né, um argumento mais difícil. Por exemplo, você pode defender, né, que não existe uma questão ambiental e que o planeta Terra não está na iminência de um colapso ambiental. Você pode usar fatos, articular esses fatos. Então a UERJ, ela vai analisar a sua boa articulação de argumentos através dos fatos que você vai usar, tá? Então, é assim, e desde que a UERJ trabalha com livros, funciona dessa maneira. Por isso que a gente tem que ler a obra, né? A gente tem que entender o que essa obra discute. Nesse caso, desse ano é o 1984, do George Orwell. O que essa obra suscita, o que essa obra discute, como nos vestibulares anteriores, né? A UERJ já usou, por exemplo, o Dom Casmurro. A UERJ já usou o Seminarista, que era um matador de aluguel. O tema da prova era a vingança, né? Então, você não precisa concordar com a vingança, mas você poderia argumentar, né, de forma racional que o protagonista do livro, né, do Seminarista, ele articula a vingança de uma maneira correta e usar fatos para defender isso, tá? Então, a UERJ, ela trabalha com essa argumentação aberta e ela quer, na verdade, tirar de você a sua opinião. E ela quer perceber se você sabe, né, articular esses argumentos para formar um texto dissertativo, tá? Então é isso. Então, por exemplo, dentro daquele universo ficcional e do problema que vai ser trazido na hora ali da prova, no dia 25 de abril, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, né, é justamente o contrário do Enem. No Enem a gente trabalha aquele modelinho, né, de introdução, do desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão sempre com sugestões, com propostas de intervenção. A UERJ não exige propostas de intervenção, tá? Outra coisa, eu tenho um vídeo que eu falo, que eu explico, né, um vídeo que é do ano passado, tá? Não, perdão, do ano retrasado, como fazer uma conclusão da prova da UERJ. Esse vídeo foi um sucesso, é um dos maiores sucessos aqui do canal. Vou linkar aqui para vocês também, tá? Por exemplo, eu explico como é que funciona a conclusão da redação da UERJ, que é uma conclusão chamada de conclusão síntese, beleza? Então, por exemplo, o que a gente está pensando aqui no canal, né? Que tem aqui uma playlist chamada 1984, que é só para discussões de temas do livro 1984. Então, o que a UERJ pode cobrar desse livro? Um regime, se você compreende, né, como que funciona um regime totalitário, como é que funciona um regime autoritário, uma ditadura, que é aquela ditadura lá de 1984, como que são negociadas, né, a ideia de liberdade, né, e de controle por parte do governo naquela sociedade, se as pessoas têm liberdade ou não, né, se vocês sabem, se vocês conseguem estabelecer conexões entre a história com H maiúsculo, é a matéria lá que vocês estudam, né? Se vocês sabem o que é uma ditadura, como que funciona uma ditadura, quais são as características de uma ditadura, né? E como que essas características aparecem no universo ficcional, tá? Então, olha só, a UERJ, como ela trabalha com livro, né? Sempre com livro, né? Como ela trabalhou ano retrasado com Vidas Secas, as questões estão ali, né? Então é muito interessante. Os alunos sempre me perguntam, professor, posso citar o livro? É claro, gente, o maior argumento de autoridade de uma redação com um livro ficcional estabelecido, no caso de George Orwell, 1984, é o próprio George Orwell, é o próprio livro que você leu, são as situações que vão passar no livro que você vai usar na hora de você escrever,
Tá? Então a UERJ, por exemplo, ela não exige, né, uma conclusão que você vai fazer uma intervenção. Ninguém precisa fazer intervenção, você não precisa ter proposta de intervenção nenhuma na sociedade. Até porque, né, essas sociedades que nós lemos ali nos romances são sociedades ficcionais, apesar de que, né, como eu já canso de falar aqui para vocês, o 1984, né, reflete uma preocupação que o George Orwell tinha lá em 1948, quando ele escreve o livro, né, de uma sociedade futura. Né? E fica a grande questão, será que realmente o desenho, né, que nós temos naquele livro, essa sociedade distópica que nós temos em 1984, se construiu no mundo presente, no mundo de hoje, no século XXI? Sim ou não? Vou deixar isso aí aberto, até porque eu estou discutindo isso com vocês, tá? Então esse vídeo é um vídeo rapidinho, só para a gente fazer essas reflexões. Gente, vamos lá! Deem o like, compartilhem esse vídeo, né? Ativem as notificações de vocês. Eu vou falar muito de UERJ até o dia 25 de abril. Eu sou apaixonado pelo vestibular da UERJ, né? Pelos livros da UERJ, né? E vou estar sempre trazendo essas dicas para vocês aqui. Não deixem de ver aqui linkado, tá? O artigo desse professor da UERJ, tá? Da revista Portal Vestibular da UERJ, e o link que eu botei aqui do vídeo que eu fiz do ano retrasado, lá em 2019, sobre como fazer uma conclusão para a redação da UERJ. Belezinha, galerinha? Beijo grande, uma excelente semana. Estamos aqui a semana inteira.